Quando abri aquela Bíblia antiga e vi um bilhete cair no chão, senti como se o tempo tivesse parado. Se ela descobrir a verdade, mate-a. Essas palavras malditas despedaçaram minha vida. Meu nome é Dolores. Hoje completo 78 anos. E esta é a história que mantive escondida por quase meio século. Mas antes de contá-la, não se esqueça de curtir esta publicação. E se você já se decepcionou com algum familiar, escreva nos comentários. A decepção vem de quem menos esperamos. Naquela época eu era uma mulher de 29 anos vivendo o que muitos considerariam uma vida perfeita. Era casada com Daryl, um homem respeitado por todos. Ele trabalhava como contador no banco local e estava sempre bem vestido, cheiroso, com o cabelo impecavelmente penteado e um sorriso ensaiado. A casa em que morávamos era simples, com um pequeno jardim na frente. Mas, para mim, era o nosso castelo. Tínhamos 2 filhos. Mateu, de 8 anos, e Lucia, de 6. Ele adorava livros. Ela estava sempre com lápis e papel colorido nas mãos. Naquela época, eu era o tipo de mulher que chamavam de esposa ideal. Acordava cedo para preparar o café da manhã. Lavava e passava roupa. Cuidava da casa e das crianças. Quando tinha tempo, costurava para algumas senhoras da cidade. Minha mãe dizia que uma mulher precisa ser talentosa no que faz, para não depender de ninguém. Eu achava que nunca precisaria. Até o dia em que tudo desmoronou. Daryl era o tipo de marido que parecia perfeito por fora. Mas por dentro... era silencioso, frio. Só demonstrava afeto quando havia outros por perto. Em casa, era distante. Tinha suas viagens a trabalho, principalmente na primeira quinta-feira de cada mês. Nunca explicava bem o motivo, mas aceitava. Aceitava porque era mais fácil do que confrontá-lo. Naquele dia, um domingo quente de agosto, eu estava sozinha. As crianças estavam com a avó e Daryl tinha saído cedo, alegando uma emergência no banco. Eu sofria de uma terrível enxaqueca que me deixara inconsciente desde o amanhecer. Eu sabia que ele guardava remédios mais fortes em seu escritório, uma sala estritamente proibida para mim e para as crianças. Mas a dor era insuportável. E quando vi que a porta não estava trancada, reuni coragem e entrei. O escritório cheirava fortemente a tabaco e aquela colônia que ele só usava quando viajava. Vasculhei a gaveta de cima e, entre seus pertences, procurei os comprimidos. Foi então que, encostada na estante, derrubei um livro pesado. Era a Bíblia encadernada em couro, herdada de sua família. Eu nunca o tinha visto lê-la, mas lá estava ela, exposta como um troféu. Ao cair, abriu-se e um pedaço de papel dobrado deslizou para fora. Minha mão tremeu ao pegá-lo. Reconheci a caligrafia instantaneamente. Era Tomás, o gerente do banco e melhor amigo de Daryl. A mensagem me gelou até os ossos. Se ela descobrir a verdade, mate-a. Foi como um soco no estômago. Naquele instante, eu soube que algo estava muito errado. A dor de cabeça desapareceu, substituída por um calafrio que percorreu todo o meu corpo. Guardei o bilhete entre as páginas, tomei meu remédio e saí do consultório como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, algo havia mudado. Daryl voltou naquela tarde com os filhos e jantamos como de costume. Fingi estar bem. Sorri, conversei, ouvi suas histórias. Mas naquele dia, nasceu uma nova Dolores. Uma mulher que não aceitaria mais ser enganada, que investigaria em silêncio, que fingiria normalidade enquanto desvendava a verdade escondida atrás das paredes daquela casa. E assim começou minha jornada. Uma jornada de dor, descoberta e sobrevivência. Nos dias seguintes, a casa permaneceu silenciosa. A rotina era a mesma. Eu acordava cedo, fazia café, preparava as crianças para a escola, lavava a roupa e costurava como sempre. Mas por dentro tudo estava diferente. Eu analisava cada passo que Daryl dava, cada palavra que ele dizia, com atenção. Pela primeira vez, eu não via apenas meu marido. Eu via um estranho. Comecei a observar seus gestos. Percebi como ela trancou a gaveta da escrivaninha que havia deixado fechada anteriormente.
Como escondeu rapidamente os papéis ao ouvir meus passos. Como falou ao telefone em voz baixa quando eu estava por perto. Coisas que antes passavam despercebidas agora ecoavam na minha mente como sirenes. Minha intuição me dizia que aquele bilhete não era um exagero. Era um aviso. E eu precisava descobrir exatamente pelo que ele estava disposto a me matar para esconder algo. Uma semana depois do bilhete, enquanto passava as camisas dele, como fazia todas as segundas-feiras, encontrei algo que me paralisou. No bolso interno de um dos ternos dele, havia um pedaço de papel dobrado. Um recibo de uma joalheria. O valor era absurdo. 3 vezes o que ele me dava para todas as despesas da casa. O que me devastou foi o que estava escrito. Um anel de noivado com um diamante solitário. Fiquei sem fôlego. Dario nunca me dera joias. Minha aliança de casamento era uma simples faixa de ouro. E os únicos brincos que eu usava eram da minha avó. Então, para quem era aquele anel? No mesmo bolso havia um pequeno cartão com um endereço. Não era daqui. Era de uma cidade vizinha. Decidi guardar a informação. Dobrei o recibo e o coloquei no bolso do paletó com o mesmo cuidado que tivera para encontrá-lo. Dario não podia suspeitar que eu sabia. Ainda não. Naquela noite, ele chegou mais tarde do que o habitual. Disse que estava resolvendo assuntos bancários. Sorriu para os filhos, elogiou meu jantar e beijou minha testa como se nada estivesse errado. Mas agora eu sabia. Eu sabia que aquele homem não era quem eu pensava que fosse. Na semana seguinte, inventei uma história sobre precisar visitar uma prima doente na cidade vizinha. Usei o aniversário da Lúcia como desculpa. Quero comprar um tecido especial para o vestido dela, disse. Dario apenas assentiu, sem se importar muito. Afinal, eu era apenas a esposa obediente indo comprar tecido. Na minha primeira visita, não encontrei nada. Mas na segunda, parei discretamente no endereço escrito no cartão. Era uma casa bonita e bem cuidada. Muito diferente da nossa. Perguntei à mulher que morava lá, no jardim ao lado. Ah, esta é a casa da senhorita Mariana. Ela é professora primária. Está grávida, coitadinha. O noivo dela vem às quintas-feiras. Dizem que ele trabalha fora, mas eles vão se casar em breve. As palavras me atingiram como um martelo. Quinta-feira. As malditas viagens do Dario. Mariana, grávida, noiva. Meu marido. Voltei para casa com o coração partido, mas com a alma em chamas. A traição foi real. E se aquele bilhete me dizia para me matar caso descobrisse, era porque ele já planejava se livrar de mim para sempre. A cada dia que passava, minha confiança diminuía ainda mais. Comecei a dormir com um olho aberto e a elaborar um plano. Precisava me proteger. Precisava proteger meus filhos. E, acima de tudo, precisava descobrir tudo. Porque agora eu tinha certeza. Dario não era apenas um traidor. Ele era perigoso. A partir daquele dia, cada minuto que passei com Dario se tornou uma mentira. Eu me forçava a sorrir quando ele chegava, a ouvir suas histórias inventadas sobre o trabalho, a deitar ao lado dele na cama como se o mundo ao meu redor não estivesse desmoronando. Mas por dentro, eu era um vulcão prestes a entrar em erupção. Comecei a usar as viagens à cidade vizinha como desculpa para trabalhos de costura especiais, encomendas de tecidos incomuns ou visitas à minha prima doente. Cada visita me aproximava um pouco mais da verdade. Comecei a observar discretamente a casa de Mariana. Era sempre às quintas-feiras que o suposto noivo aparecia. Na minha terceira visita, eu o vi de longe. Era Dario. Sem dúvida. Não sei como consegui ficar de pé naquele momento. Ver com meus próprios olhos é diferente de apenas imaginar. Era ele, meu marido, com outra mulher, sorrindo, com as mãos na barriga dela. Na semana seguinte, venci meu medo e comecei a seguir seus passos com mais ousadia. Fingia que precisava de retalhos de tecido, botões especiais. Qualquer desculpa servia. E em uma dessas viagens, reuni coragem e bati na porta da vizinha de Mariana, a mesma senhora gentil que já havia me dado informações antes. Levei um bolo que eu mesma havia assado. Disse a ela que era minha maneira de agradecê-la pelas dicas sobre a vizinhança.
Conversamos por quase 1 hora. Continuei insistindo no assunto até que ela mencionou, sem se dar conta do peso de suas palavras. O noivo da professora Mariana é um homem bonito e muito educado. Sempre de terno. Tem um cheiro agradável. Mas você sabe como eu sou. Não gosto de me intrometer em assuntos que não me dizem respeito. Ele diz que vai se separar da esposa assim que resolver alguns trâmites burocráticos. Sorri, como se aquilo não tivesse partido meu coração. Mariana acreditava que Dario estava finalizando o divórcio. Que eu, sua esposa, era apenas um detalhe que logo seria esquecido. E que o bebê, aquele bebê que ela carregava, seria seu novo começo. No caminho para casa, lembrei-me de algo que não fazia sentido na hora. Uma chave. Meses atrás encontrei uma chave diferente na nécessaire do Dario. Quando perguntei a ele sobre isso, ele respondeu friamente. É de um arquivo antigo do banco. Nada de especial. Naquele momento tudo começou a fazer sentido. Na manhã seguinte, esperei até que ele e as crianças tivessem saído. Revirei o estojo de barbear. Não havia chave. Procurei nos bolsos do terno, verifiquei as gavetas. Nada. Então, olhando para a área restante, algo me chamou a atenção. Um livro grosso com uma lombada falsa. Peguei-o. Era um cofre. Abri com cuidado. A chave estava dentro. Minhas mãos estavam suando. Peguei a chave do quarto onde ele guardava as malas. Atrás dela, encostada na parede, havia uma discreta caixa de metal. A chave entrou com facilidade. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Lá dentro encontrei 2 passagens de barco para aqui na Argentina. Em nome de Dario Ramírez e Mariana Ortega. Havia também documentos falsificados com identidades diferentes. E o mais perturbador, um maço de cartas, todas assinadas por Mariana. Um deles disse: "Só faltam 2 semanas, meu amor. Está tudo pronto. O berço está pronto. Mal posso esperar para começarmos nossa nova vida. Longe daquela cidade sufocante e daquela mulher que nunca te mereceu." Naquele momento eu entendi. Dario não estava apenas planejando fugir com ela. Ele estava planejando um golpe. Roubar dinheiro do banco, me abandonar com as crianças e desaparecer. Ou pior, me fazer desaparecer. E então, sem hesitar, fechei a caixa. Escondi tudo exatamente como encontrei. E pela primeira vez em toda a minha vida, tomei uma decisão que mudaria tudo. Ela não seria a mulher traída que chora em silêncio. Ela seria a mulher que sobrevive. Que luta! Que se vinga com inteligência. Faltavam 2 semanas para o dia da grande fuga. E houve tempo suficiente para reverter a situação. Naquela noite, Dario jantou tranquilamente com a família. Riu com as crianças e elogiou meu arroz com alho, como sempre. Enquanto ele sorria, eu encarava um fantasma. Um homem que havia dormido comigo. E, ao mesmo tempo, tramado minha morte com um bilhete escondido em uma bíblia. O plano dele era claro. Desviar uma grande quantia de dinheiro de uma transferência bancária. Fugir com Mariana e o bebê. Começar uma nova vida. E me eliminar da vida dele. Se ele pensava que eu era apenas um obstáculo descartável, estava redondamente enganado. No silêncio da madrugada, deitada ao lado de um homem que já não era meu marido, decidi que precisava elaborar meu próprio plano. Não podia confrontá-lo imediatamente. Qualquer deslize poderia acelerar o fim. Então, começaria pelo essencial. Tenho meu próprio dinheiro. As mulheres da minha geração geralmente não tinham contas bancárias ou poupanças próprias. Tudo passava pelos maridos. Mas eu tinha guardado secretamente parte do dinheiro que ganhava costurando. Notas pequenas cuidadosamente dobradas dentro de uma lata de biscoitos esquecida no fundo do armário da cozinha. Não era muito, mas era um começo. No dia seguinte, enquanto experimentava um vestido de festa para uma das minhas clientes mais influentes, Dona Eulalia, deixei escapar um comentário que havia planejado. Meu marido acha que eu não preciso de uma conta bancária. Ele diz que cuida de tudo. Ela soltou uma risada indignada. E você acredita nisso? Toda mulher precisa de uma. Amanhã eu te levo para a cidade vizinha. Abra uma conta no meu banco em segredo. Não conte para ninguém.
E assim fiz. No dia seguinte, com as mãos suadas, abri minha primeira conta bancária. Depositei o pouco que tinha e saí com um pequeno caderno escondido na barra da minha saia. Com o dinheiro garantido, passei para a próxima etapa. Reunir provas. As cartas de Mariana, as notas, os documentos. Eu precisava de cópias. Não bastava apenas contar a ele. Eu teria que provar, no momento oportuno, o que Dario estava fazendo. Imediatamente pensei no Sr. Moacir, dono da única papelaria da cidade. Os filhos dele eram da turma do Mateo, e a esposa dele era uma das minhas melhores clientes. Inventei uma história sobre criar um álbum especial com os documentos da nossa família. Certidões de nascimento, certidões de casamento, objetos de valor sentimental. Disse que queria surpreender o Dario no aniversário de casamento deles. Senhora Dolores, a senhora sabe que não posso deixar qualquer pessoa usar minha fotocopiadora sem autorização. Entendo perfeitamente, Sr. Moacir. Respondi com um sorriso sereno. Mas é só uma surpresa. E prometo que farei um vestido novo para sua esposa para o batizado da sua neta. O que acha? Ele cedeu. E naquela tarde, com as crianças na escola, copiei tudo. Cada carta, cada nota, cada documento de identidade falsificado. Tudo foi cuidadosamente guardado em uma pasta de tecido que escondi dentro do meu baú de costura, sob uma camada de renda branca. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Encontrar alguém de confiança para entregar as provas às autoridades. Alguém de fora da cidade, porque todos lá eram muito próximos de Dario ou Tomás. O chefe de polícia jogava cartas com eles aos sábados. O juiz era padrinho de Mateo. O padre os chamava de um casal exemplar. Foi então que me lembrei de um nome que Dario detestava. Inspetor Álvares. Um inspetor que vinha da capital de tempos em tempos para auditar o banco. Dario o chamava de incorruptível e arrogante. Era tudo o que eu precisava. Numa conversa informal com a nova secretária do banco, fiquei a saber que o inspetor regressaria à região na semana seguinte. Ficaria hospedado na pensão da aldeia durante 3 dias. Era a oportunidade perfeita. Mas não podia deixar que me vissem a entregar-lhe um envelope. Seria demasiado arriscado. Foi então que tive a ideia de usar minha filha Lucia. Ela havia se tornado amiga de Clarita, a filha da dona da pensão. Preparei um lanche para as meninas. Enquanto elas brincavam, dei uma bolsa para a dona da pensão. Que peça linda! Combina perfeitamente com um vestido que estou fazendo. Será que eu poderia pegá-la emprestada só para medir a alça? Ele me emprestou. Horas depois, devolvi a bolsa com o envelope escondido no forro. Ele havia incluído um bilhete. Entregue ao inspetor Alvarez assim que ele chegar. Entregue-o. Não diga meu nome. Isso é crime. Naquela noite, deitada na cama, meu coração disparou. Pela primeira vez, eu não estava apenas reagindo. Eu estava agindo. E por dentro, senti algo novo. Coragem. A mesma coragem que ele precisaria para o próximo passo. Preparar a fuga, caso tudo desse errado. Depois de entregar o envelope, dormi pela primeira vez com um vislumbre de esperança. Não era uma certeza, claro. O inspetor podia ignorá-lo, ou, pior, avisar Dario e Tomás. Mas, ao mesmo tempo, havia uma força dentro de mim que se recusava a ser contida. Pela primeira vez, senti que estava retomando o controle da minha vida. Comecei a agir como se cada dia fosse o último em nossa casa. Eu sabia que se algo desse errado, teríamos que fugir. Meus filhos e eu. E rápido. Então, fiz o que sempre faço de melhor. Preparei tudo em silêncio. Preparei uma pequena mala com documentos importantes, certidões de nascimento, carteiras de vacinação, fotos de família e o dinheiro que tinha economizado. Costurei bolsos secretos dentro de saias e vestidos para esconder as contas. Escondi cópias das provas em 3 lugares diferentes da casa. Uma na minha caixa de costura, outra dentro de um travesseiro velho e a última embaixo de uma tábua solta do assoalho da cozinha. Comecei também a empacotar pequenas coisas. Roupas que as crianças quase não usavam. Cadernos,
Brinquedos discretamente guardados em sacolas no fundo do armário. Fiz tudo aos poucos, como quem prepara o enxoval de um bebê sem que ninguém perceba. Meu plano era simples. Se Dario tentasse nos machucar, fugiríamos para a capital, onde morava minha amiga de infância, Rosário. Ela havia aberto um pequeno ateliê de costura. Mantínhamos contato há anos. Escrevi uma carta para ela contando que meu casamento havia terminado, sem entrar em muitos detalhes. Perguntei se ela teria espaço para mim e meus 2 filhos por alguns dias. A resposta chegou uma semana depois, com sua caligrafia firme e acolhedora. Venha quando quiser, Dolores. O quarto dos fundos é limpo e espaçoso. Aqui você terá trabalho, uma cama, e ninguém lhe fará perguntas que você não queira dizer. Guardei aquela carta com cuidado. Era a minha válvula de escape. Enquanto isso, a cidade permanecia superficialmente calma. Dario continuava com sua rotina, aparentemente alheio a tudo. Mas algo nele havia mudado. Estava mais calmo, mais pensativo. Seus olhos me observavam de forma diferente, como se estivesse calculando algo. Na véspera da transferência do dinheiro, o grande golpe que eu estava planejando, notei algo incomum. Durante o jantar, ela olhou fixamente para Mateu, que falava animadamente sobre um trabalho escolar. Depois olhou para Lucia, que desenhava corações no guardanapo. E então, olhou para mim. Por um instante vi um brilho estranho em seus olhos. Seria medo? Arrependimento? Ou algo mais sombrio? Dolores, disse ela baixinho. Acho que vamos ter que remarcar aquele passeio com as crianças no domingo. Surgiu uma emergência no banco. Engoli em seco. A viagem estava marcada para o dia seguinte ao recebimento do dinheiro. Seria este o momento em que ele pretendia fugir? Ou eliminar-me? Claro, querida. Respondi com a voz mais suave que consegui. As crianças vão entender. Naquela noite, coloquei as crianças na cama como de costume. Dei boa noite. Beijei suas testas e voltei para o meu quarto com o coração pesado. Encontrei Dario em seu escritório, debruçado sobre alguns papéis. A porta estava entreaberta, o que era incomum. Seria um teste? Uma armadilha? Dario! Chamei baixinho parando na porta. Preciso de dinheiro para comprar tecido amanhã. Dona Eulália quer um vestido novo para o casamento da sobrinha. Ele me encarou por alguns segundos. Seus olhos estavam vermelhos. Pela primeira vez em muitos anos vi fraqueza neles. Claro, respondeu ele tirando a carteira do bolso. Tirou mais do que ela havia pedido. Muito mais. Compre algo legal para você também. Agradeci e fui embora. Mas aquela generosidade inesperada me deu arrepios. Não era um presente. Não era afeto. Era uma despedida. Ou culpa. Naquela noite sentei-me em frente à penteadeira e escovei os cabelos como fazia há anos. No espelho vi uma mulher que mal reconheci. O rosto era o mesmo, mas os olhos estavam diferentes. Não havia mais inocência. Apenas uma vontade férrea de proteger os filhos. De sobreviver. Enquanto Dario dormia, levantei-me silenciosamente e fui ao quarto das crianças. Arrumei os lençóis de Mateu e acariciei os cabelos de Lucia. Senti uma lágrima cair, mas a engoli antes que tocasse o travesseiro. Prometi a mim mesmo. Nada vai te acontecer. Mesmo que eu tenha que incendiar o mundo inteiro. Na manhã seguinte, amanheceu com um céu azul aterrador. Um daqueles dias que parecem prometer paz, mas escondem tempestades. O ar estava parado demais. O tempo parado demais. E meu coração batia como um tambor descompassado. Levantei cedo, fiz café e vesti as crianças como de costume. Dario estava especialmente apressado. Ficava olhando para o relógio a cada 2 minutos. Tomava goles de café sem dizer muita coisa e evitava contato visual. Vou trabalhar até tarde hoje, disse ele com a pasta já na mão. Não me esperem acordados para o jantar. Há algum problema no banco? Perguntei, fingindo indiferença, enquanto lhe servia mais café na xícara. Ele hesitou. Foi uma fração de segundo, mas eu vi. Só burocracia. Você sabe como é. Antes de ir embora, ela fez algo que não fazia já há muito tempo. Deu-me um beijo na bochecha.
Depois abaixou-se e abraçou as crianças com força por um longo tempo. Mateo percebeu e franziu a testa. Lucia, inocentemente, sorriu. Depois que a porta se fechou, o silêncio preencheu a casa como um véu denso. Esperei alguns minutos e então comecei a trabalhar. Verifiquei os documentos essenciais, examinei o dinheiro e peguei os pequenos pacotes de roupas que havia escondido debaixo da cama, cobrindo-os com um pano perto da porta dos fundos. Acompanhei as crianças até a escola, beijei cada uma e prometi buscá-las mais cedo. O sorriso de Lúcia ao entrar correndo na sala de aula com sua mochila vermelha quase me fez desmaiar. Mas não consegui. Ainda não. De volta à casa, respirei fundo e preparei o que seria nossa última refeição ali, se tudo corresse conforme o planejado. Um almoço simples, cujo aroma preenchia a casa e mascarava a tensão. No meio da tarde, Dona Iracema, a nova secretária do banco, passou rapidamente em frente à minha casa. Estava se vestindo às pressas, mas disfarçou bem. Parou para ajeitar as sandálias e, ao se aproximar da minha janela, sussurrou. Eles estão no banco. A polícia da capital chegou com o dinheiro da transferência. O inspetor Álvares está com eles. Chamaram Eduardo para uma sala com 3 homens. O marido dela tentou sair, mas não deixaram. Minha visão ficou turva por um segundo. Segurei a moldura da janela para não cair. Estava acontecendo. Meu plano estava funcionando. Tentei manter a calma enquanto ele se afastava. Meus dedos tremiam enquanto eu segurava a costura no colo. Forcei-me a não correr pela cidade como uma louca. Precisava manter uma aparência de normalidade. Não demoraria muito. Naquela mesma tarde, busquei Mateo e Lucia na escola. Suas mochilas balançavam a cada passo. Seus olhos brilhavam enquanto me contavam sobre o dia deles. Apertei suas mãos com força enquanto caminhávamos de volta. E sem que percebessem, mudei meu caminho. Levei-os direto para a casa da minha cunhada, Josefina, irmã de Dario. Preciso terminar um vestido com urgência e não consigo me concentrar com todo esse barulho. Menti docemente. Você pode dormir aqui esta noite? Josefina, sempre prestativa, sorriu e disse que sim. Eles adoram dormir com os primos. Vai ser divertido. Dei um beijo nos meus filhos e disse-lhes que voltaria mais tarde com as roupas deles. Eles me receberam alegremente, alheios ao abismo que se abria sob nossos pés. Voltei para casa e sentei-me à mesa da cozinha. A sopa estava esfriando no fogão. O relógio de parede marcava quase 7 horas. Lá fora, o céu começava a escurecer, tingindo-se de tons rosados e alaranjados. Era como se o mundo estivesse ignorando a tragédia que estava prestes a acontecer. Às 8 horas em ponto, ouvi sirenes à distância. Meu coração disparou. Corri até a janela. Vi 3 carros de polícia passando em alta velocidade, indo em direção ao banco no centro da cidade. Suas luzes vermelhas piscavam como alarmes, diretamente na minha direção. O momento havia chegado. Meia hora depois, houve uma batida forte na porta. 3 baques surdos que ecoaram pelo corredor como tiros. Abri a porta com as mãos trêmulas. Era Josefina. Pálida, ofegante, com os olhos arregalados. Dolores, você ouviu isso? Quê? Dario e Tomás foram presos. Dizem que tentaram roubar o dinheiro da transferência. A cidade inteira está na praça. É um escândalo. Fingi surpresa. Tapei a boca com a mão e dei um passo para trás como se fosse desmaiar. Isso simplesmente não pode ser. Ele entrou, fechou a porta e aproximou-se com cautela. O inspetor da capital recebeu uma denúncia anônima com provas. Disseram que havia documentos, notas de banco, cartas de amor, dinheiro. E mais uma coisa, Dolores. Meu corpo congelou. Que? Ela respirou fundo. Encontraram passagens para a Argentina. Em nome do seu marido e de uma mulher chamada Mariana. Dizem que ela está grávida. Em Ribeirão. Sentei-me lentamente no sofá da sala, cobrindo o rosto com as mãos. Não precisava mais fingir. A dor era real. O choque era real. E o alívio também. Ele estava preso. E eu estava vivo. Josefina permaneceu em silêncio ao meu lado. As palavras pareciam inúteis.
O escândalo já era público. A prisão de Dario e Tomás se espalhava como fogo em palha pela cidade, como um furacão que varria tudo. Todos sabiam agora. Sabiam da traição. Sabiam do golpe. Sabiam que a doce e tranquila mulher da oficina de costura havia sido enganada. As crianças estão bem, disse Josefina pegando na minha mão. Elas estão dormindo. Ainda não sabem de nada. Assenti com a cabeça, com os olhos ainda marejados. Preciso pensar. Não posso ficar aqui. Não agora. Ela entendeu. Você pode ficar na minha casa pelo tempo que precisar. Vamos encontrar uma solução. Naquela noite, juntei meus últimos pertences. Tranquei a casa pela última vez e fui para o quarto de hóspedes da minha cunhada. As crianças dormiam tranquilamente, alheias ao fato de que suas vidas haviam mudado para sempre. Eu, porém, não conseguia dormir. Ouvia as vozes do passado misturadas ao tilintar dos talheres no jantar. O riso forçado de Dario. Os olhares vazios. Vi tudo como um filme projetado no teto do quarto. E entendi. Aquela casa que deixei para trás nunca foi um lar. Era o palco de uma mentira. Na manhã seguinte, a cidade estava em polvorosa. Os vizinhos cochichavam no mercado. Os homens liam os jornais como se tivessem dinamite nas mãos. As manchetes não deixavam margem para dúvidas. Gerente de banco e funcionário presos por tentativa de desvio de milhões. Segundo fontes, a esposa enganada está cooperando com a investigação. Mulher grávida envolvida em escândalo é procurada pela polícia. Ônibus lotados de jornalistas de cidades vizinhas chegaram à rodoviária. Ninguém queria perder o caso de traição do século. Era assim que o chamavam. Como se meu sofrimento fosse entretenimento. As crianças ainda não sabiam da prisão do pai. Josefina ajudou a manter a rotina delas o mais normal possível. Mas Mateus, sempre tão observador, percebeu. Mãe, por que ainda não fomos para casa? Só ficaremos aqui por alguns dias. Tenho trabalho a fazer, meu amor. Ele não respondeu. Simplesmente olhou para mim com aqueles olhos grandes e sérios, como se soubesse que algo havia mudado. E havia. Alguns dias depois, recebi uma notificação oficial. Eu tinha que desocupar a casa em 30 dias. O imóvel estava em nome de Dario e financiado pelo banco. Como parte do ressarcimento dos prejuízos, ele seria penhorado. Eu não chorei. Não me desesperei. A casa não era mais minha. Talvez nunca tenha sido. Era apenas uma casca vazia. E agora, eu teria que me despedir daquele passado de uma vez por todas. Naquela mesma semana, fui intimado a depor na capital. O inspetor Álvares queria ouvir minha versão da história pessoalmente. A princípio, tremi de medo. Mas depois percebi que não tinha nada a temer. Eu havia vencido. Estava vivo. E eles, os 2 homens que brincaram com a minha vida, estavam atrás das grades. Arrumei minha mala com cuidado. Vesti minhas melhores roupas. Um terno cinza sóbrio e bem cortado. E sequei meu cabelo meticulosamente. Fotografei as crianças, os documentos e a única coisa que ainda me protegia. A minha verdade. Cheguei à delegacia central da capital numa tarde escaldante. O prédio era antigo, com paredes grossas e janelas altas. Um policial me conduziu a uma sala. Havia 3 homens. Um inspetor Álvares, um promotor e um escrivão. Senhora Dolores, começou o inspetor com firmeza. Não se preocupe. Não estamos acusando a senhora de nada. Só queremos entender os detalhes do que aconteceu. Contei-lhe tudo. Sobre o bilhete na Bíblia, a dor de cabeça, a proibição de entrar no escritório, a Bíblia caída, o papel dobrado, o terror que me dominava. Contei-lhe sobre as cartas, os bilhetes, a caixa escondida, a chave do cofre. Contei-lhe sobre as viagens, a casa do amante, a gravidez. Sobre a minha costura silenciosa enquanto reunia provas. A única coisa que eu não te contei foi que fui eu quem entregou as provas. Finalmente, o promotor olhou para mim por cima dos óculos. Eles demonstraram uma coragem excepcional. E uma inteligência excepcional. Salvaram seus filhos. Salvaram a si mesmos. E nos ajudaram a evitar um crime ainda maior. O inspetor assentiu com a cabeça.
E se você precisar de alguma coisa, de qualquer proteção, estamos aqui para ajudar. Esta história ainda não acabou. Mas a parte mais perigosa já passou. Agradeci-lhe em silêncio. Mais do que justiça, eu havia conquistado a sobrevivência. No caminho para casa, num ônibus lotado de trabalhadores retornando às suas rotinas, olhei pela janela para a cidade que passava. Comi um pãozinho seco com café fraco no meio da viagem e experimentei pela primeira vez um sabor diferente. O sabor da liberdade. Quando cheguei da capital, o mundo pareceu desacelerar. As pessoas falavam mais devagar, os sons da cidade pareciam abafados e minha mente estava exausta. Eu não tinha forças nem para chorar. Sentia apenas um profundo cansaço. Daquele tipo que vem da alma, não do corpo. As crianças estavam dormindo na casa de Josefina. Entrei no quarto em silêncio. Beijei suas testas suadas e fiquei ali, ajoelhada ao lado da cama, por vários longos minutos. Não pedi nada a Deus. Não lhe agradeci. Simplesmente fiquei ali, tentando me lembrar de como era viver sem medo. Na manhã seguinte, o escândalo ainda ecoava pelas ruas. As pessoas me encaravam como se eu fosse um milagre ambulante ou um objeto de vergonha. Algumas me abraçavam com pena. Outras atravessavam a rua para evitar contato. Algumas ofereciam ajuda genuína. Outras simplesmente queriam mais detalhes da fofoca. Foi naquele dia que compreendi que precisava partir para sempre. Comecei a empacotar tudo o que restava da nossa casa. Quase nada era realmente meu. Dario tinha comprado a maior parte dos móveis com dinheiro do banco. Vendi o que pude. Algumas roupas, utensílios de cozinha, a velha máquina de costura que eu não usava mais. Com isso consegui economizar um pouco mais para a nossa nova vida. Rosário, meu amigo da capital, havia me escrito novamente. A pequena sala ainda está disponível. O estúdio está crescendo. Preciso de mãos como as suas. Essa era a minha deixa. Expliquei às crianças da maneira mais delicada possível. Mateu entendeu. Lucia não. Por que estamos indo embora, mãe? Nunca mais veremos o papai? Sentei-me com os dois no sofá e peguei em suas mãos. Papai cometeu um erro muito grave. Um erro que magoou muita gente. E é por isso que ele vai ficar fora por um tempo. Lucia começou a chorar baixinho. Mateu simplesmente apertou meus dedos com força. Será que algum dia o veremos novamente? Algum dia. Quando você estiver pronta. E ele também. Não foi fácil. Nada foi. Mas eles mereciam saber a verdade, mesmo que apenas em parte. 2 dias antes da nossa mudança, recebi uma carta inesperada. Reconheci o cheiro antes mesmo de abri-la. Mariana. Com uma caligrafia elegante, ele escreveu: Dolores, me perdoe. Eu não sabia. Acreditei nas promessas. Ele disse que o casamento deles era só fachada, que estavam juntos apenas pelos filhos. Acreditei nele porque quis. Agora estou sozinha com um bebê, sem teto, à deriva. Não estou pedindo pena. Só quero que você saiba que eu também fui enganada. Li a carta na cozinha, o envelope tremendo nas minhas mãos. Não senti raiva. Não mais. Mariana era tão vítima quanto eu. A diferença era que ela tinha um bebê nos braços e eu tinha 2 filhos para proteger. Não respondi. Coloquei a carta na pasta com as provas. Era parte da história, mas não do meu futuro. No dia da partida, vesti Mateu e Lucia com suas melhores roupas. Josefina nos levou até a rodoviária. Eu só tinha 2 malas, meu estojo de costura e uma pequena bolsa com meus documentos. Antes de embarcarmos, Josefina me deu um abraço apertado. Eu nunca duvidei da sua força, Dolores. E nunca deixarei que as crianças se esqueçam de suas origens. Obrigado por tudo. Na plataforma, outras pessoas se despediam de nós. Algumas sinceramente. Outras por pura curiosidade. Mas eu já não me importava. Aquele lugar, aquelas ruas, aquela casa. Tudo isso ficou para trás. A viagem até a capital durou 4 horas. Lucia dormiu quase o caminho todo no meu colo. Mateu olhava pela janela, alerta, tentando assimilar aquele mundo novo. Os prédios ficavam mais altos, o trânsito mais intenso, o ar mais denso. Era outro universo. Quando cheguei à rodoviária, lá estava Rosário, com seu grande sorriso
e aquele avental de costura colorido. Bem-vindo à sua nova vida, disse ele abrindo os braços. Nos abraçamos ali mesmo, no meio da multidão, em meio a malas e buzinas. O pequeno quarto nos fundos do estúdio era minúsculo, mas limpo. Uma cama de casal onde nós 3 dormiríamos, uma mesinha e um guarda-roupa antigo. Compartilhávamos o banheiro com o resto do estúdio, mas havia flores frescas no vaso, toalhas limpas, e o aroma de lavanda pairava no ar. Era simples, mas era seguro. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, sentei-me na varanda dos fundos e observei o céu sobre a capital. Poucas estrelas, muitas luzes, ruído constante. Mas dentro de mim, havia um silêncio agradável. Ele havia perdido quase tudo, mas havia conquistado algo ainda maior: a liberdade. A vida na capital começou com dificuldades, como era de se esperar. A cidade era mais barulhenta, mais fria, e o ritmo de vida mais acelerado. No início, as crianças acharam tudo estranho. Lucia chorou nas 2 primeiras noites, implorando para voltar para a casa da tia Josefina. Mateu observava tudo em silêncio, como se processasse cada mudança com sua mente engenhosa. Mas, aos poucos, começamos a desenvolver uma nova rotina. Eu acordava antes do amanhecer para fazer café, arrumar as crianças e levá-las à escola pública local. A viagem de volta era sempre silenciosa, às vezes por cansaço, às vezes por medo de perder a noção do tempo. Durante o dia, eu trabalhava com o Rosário na oficina. No início, eu só fazia bainhas em vestidos, costurava zíperes e passava roupas. À noite, quando os clientes iam embora e as crianças dormiam, eu pegava meus próprios retalhos de tecido e começava a criar. Rosário, com seu jeito direto, disse: "Você tem ouro nas mãos, Dolores, mas tem medo de usá-lo." Ela tinha razão. Meu medo não era de costurar. Era de esperar algo novo. Acreditar que poderia dar certo depois de tudo que passei. Mas costurar é como a vida. Ponto a ponto, dia após dia, linha por linha, tudo é reconstruído. Logo comecei a ter minhas próprias clientes. Mulheres que vinham por indicação, que queriam algo feito com amor, como diziam. Algumas se emocionavam com o acabamento cuidadoso, os detalhes delicados. Eu sorria, mas não lhes contava que era isso que me motivava. Com o pouco que eu ganhava, consegui alugar um pequeno apartamento a alguns quarteirões de distância. 2 quartos, uma cozinha pequena, paredes manchadas pelo tempo. Mas era nosso. Comprei móveis usados, costurei as cortinas e pintei as paredes com a ajuda de Mateu. Lucia escolheu as cores para o seu quarto. Um rosa claro, quase como algodão doce, diz ela. Na nossa primeira noite na nova casa, jantamos algo simples: arroz, feijão e ovos. Mas comemos sorrindo, como se fosse um banquete. Porque, pela primeira vez em muito tempo, tínhamos um lar que não escondia mentiras. Dario havia sido condenado. A manchete do jornal dizia: "Funcionários de banco condenados por desviar milhões." Deram-lhe 8 anos. Tomás, seu mentor, recebeu mais. Mostrei a notícia a Mateu. Ele leu em silêncio. Lucia não entendeu muito, mas ficou calada. Eu disse: "Não se trata de odiar, mas sim de nunca esquecer que cada decisão tem um peso." Mateu olhou para mim e perguntou: "Podemos te visitar algum dia?" "Quando você estiver pronto." O tempo passou. Lucia aprendeu a ler e começou a devorar os livrinhos que pegávamos emprestados da biblioteca pública. Mateu se destacou em matemática e disse que queria ser engenheiro. Eu sorri. Não pela profissão em si, mas porque ela oferecia a possibilidade de sonhar novamente. Entretanto, o estúdio crescia. Rosário e eu começamos a aceitar encomendas maiores, vestidos de noiva, fatos para eventos importantes. Começamos a aparecer nas colunas sociais dos jornais locais. Mulheres elegantes vinham ter conosco porque tinham ouvido dizer que éramos diferentes. Éramos. Não tínhamos luxos, mas tínhamos alma. E foi num desses dias em que tudo parecia finalmente se encaixar que o passado bateu à minha porta.
Eu estava terminando um vestido de formatura quando ouvi Miguel gritar da sala de estar. Mãe, tem uma menina aqui com um bebê. Caminhei em direção à porta, enxugando as mãos cobertas de alfinetes e com o coração acelerado. Ali, sob a fina garoa, estava Mariana. Mais magra, com olheiras profundas, os cabelos presos de forma desleixada. Em seus braços, um bebê dormia tranquilamente, alheio ao drama ao seu redor. Ela ergueu os olhos e sussurrou. Sinto muito por estar assim. Mas não tenho para onde ir. Por um instante, todos os sentimentos que eu pensava ter resolvido voltaram a me invadir. Raiva, dor, indignação. Como ele se atreve a aparecer? Trazer o filho do homem que quase me matou até a minha porta? Mas aí olhei de novo. E não vi o amante. Vi uma mulher devastada com um bebê nos braços. E a criança tinha os mesmos cílios longos que Mateu tinha quando era pequeno. Entre, disse ele abrindo a porta. Você está encharcado. Mariana entrou devagar, quase com medo de ocupar muito espaço. O bebê em seus braços, uma criança de cerca de 10 meses, dormia profundamente, com a cabeça apoiada no ombro da mãe. Miguel e Lucia nos observavam de longe, em absoluto silêncio. Até as paredes pareciam prender a respiração. Pode sentar-se, disse ela, apontando para o sofá. Vou pegar uma toalha. Ela assentiu com a cabeça sem dizer uma palavra. Quando voltei, seus olhos já estavam marejados, mas ela não chorava. Simplesmente abraçou o filho com mais força, como se ele fosse seu último refúgio. É um menino? Perguntei, tentando quebrar o gelo. Sim, Carlos. Ele tem 10 meses. Ela o enxugou cuidadosamente, murmurando desculpas a cada gesto. Preparei um chá quente e ofereci-lhe biscoitos, que Mariana devorou com as mãos trêmulas. As crianças, percebendo a tensão, voltaram para seus quartos. Quando ficamos a sós, Mariana começou a falar. Suas palavras eram suaves, mas urgentes, como se ela carregasse aquele fardo há séculos. Perdi tudo, Dolores. A casa em Ribeirão estava alugada no nome do Dario. Quando ele foi preso, fui expulsa. Voltei para a casa dos meus pais, mas meu pai não suportou a vergonha. Disse que não criaria um filho de ladrão. Ela enxugou os olhos. O bebê ainda dormia. Dormi em pensões baratas. Tentei trabalhar em escolas, mas quando descobriram minha história, me demitiram. Não me restou nada. Ouvi dizer que você tinha recomeçado, que tinha um estúdio e que seus filhos estavam bem. Então, eu vim. O que você quer de mim? Perguntei, tentando manter a voz firme. Eu trabalho. Nada de caridade. Qualquer coisa. Limpeza, costura, cuidar. Só preciso de um começo. Por ele. Disse ela, olhando para ter a criança. Por Carlos. Lá dentro, uma tempestade se formava. Ela era a mulher por quem Dario nos havia deixado. Aquela por quem ele planejava desaparecer. Talvez até me matar. Mas ela também era uma vítima. Talvez até mais do que eu. Porque, embora eu tenha descoberto a traição a tempo e me preparado, ela foi jogada no vazio com um bebê nos braços e promessas quebradas nos ouvidos. Respirei fundo. Você tem alguma experiência com costura? Não. Mas aprendo rápido. Eu era professora do ensino fundamental. Sou organizada e sei lidar com detalhes. Eu a encarei por um longo tempo. Sabia que a decisão que tomasse ali mudaria tudo. Não só para mim, mas para as crianças. E para aquele menino, que era completamente inocente. Tem um quartinho nos fundos. Costumava ser um depósito, mas é grande o suficiente para um colchão e talvez um berço. Quanto ao trabalho, posso te mostrar. Preciso de ajuda com atendimento ao cliente, anotações e organização. Seus olhos se arregalaram em surpresa. Você me aceitaria, afinal? Não estou fazendo isso por você. Respondi francamente. Estou fazendo isso pelo seu filho, que é irmão dos meus filhos. E talvez um pouco por mim também. Carreguei essa dor por tempo demais. É hora de seguir em frente. Naquela noite, Mariana e Carlos dormiram no quarto dos fundos, num colchão improvisado. As crianças toleraram melhor do que eu esperava. Miguel, como sempre, foi o primeiro a entender. Ela é a mulher por quem o papai a deixou, certo?
Assenti com a cabeça e senti um aperto no peito. E aquele bebê... Ele é nosso irmão? Sim. Mas ele não tem culpa de nada. Lucia, com a inocência de uma criança de 8 anos, simplesmente perguntou: Posso brincar com ele quando ele crescer? Claro que pode, meu amor. Aos poucos, Mariana se adaptou à rotina. No início, evitava olhar diretamente para mim. Seu constrangimento era evidente, mas também havia gratidão. Inicialmente dormia mal, acordando assustada e chorando baixinho. Mas ela tinha força. A força de uma mulher destruída, sem ter para onde fugir. E eu entendia isso muito bem. Ele reorganizou todo o sistema do estúdio em poucos dias. Criou arquivos de clientes, atualizou o livro Razão e organizou a agenda. Isso me permitiu focar exclusivamente na criação. Os pedidos aumentaram. Minha reputação cresceu. À noite, depois que as crianças dormiam, às vezes sentávamos juntos na cozinha. Não conversávamos muito. Apenas o mínimo necessário. Mas um dia, enquanto eu consertava o macacão do Carlos, ele me perguntou: Como você descobriu tudo isso? Um bilhete. Respondi. Escondido numa Bíblia. Ela parou o que estava fazendo. Foi você quem entregou tudo ao inspetor, não foi? Eu não respondi. Mas ela assentiu com a cabeça mesmo assim. Você salvou sua vida. E a de seus filhos. Se fosse eu teria feito o mesmo. Naquela noite compreendi que duas mulheres podiam compartilhar um passado terrível e ainda assim construir um presente diferente. Os meses seguintes transcorreram com uma estranha leveza, como se, depois de ter carregado tantas tempestades nas costas, eu finalmente tivesse aprendido a andar na chuva sem me molhar. O negócio prosperou. Os pedidos aumentaram. Mulheres de bairros mais ricos começaram a nos procurar. Rosário disse que era o boca a boca de mulheres satisfeitas, que vale mais do que publicidade. Mariana era uma assistente eficiente, cuidadosa e discreta. E Carlos tornou-se o queridinho da casa. Lucia adorava cantar para ele para ajudá-lo a dormir. Miguel fazia brinquedos com pedaços de papelão. O mais impressionante é que nunca houve ódio entre as crianças. Elas sabiam que Carlos era seu meio-irmão. Mas não havia ressentimento. Apenas uma espécie de silêncio respeitoso em torno dele. Como se mesmo tão jovens, entendessem que alguns laços não são escolhidos, mas sim aceitos. E dentro de mim começou um lento processo. O perdão. Não foi um pedido de desculpas nobre, do tipo que vem com palavras bonitas. Foi um pedido de desculpas duro, conquistado com muito esforço. Um pedido de desculpas que não seria esquecido. Mas libertador. Certo dia recebi uma carta do presídio. Era de Darius. Reconheci a caligrafia imediatamente. Hesitei por horas antes de abri-la. Mariana viu o envelope sobre a mesa, mas não perguntou nada. Simplesmente me ofereceu chá e saiu com Carlos nos braços. Sentei-me sozinha, com as mãos tremendo. O envelope parecia mais pesado do que realmente era. Dolores, se você está lendo isto, é mais do que eu mereço. Não espero pena nem perdão. Estou escrevendo porque sei que falhei com você e com nossos filhos de todas as maneiras imagináveis. Eu nunca planejei te machucar. No começo, Mariana era só uma válvula de escape. Depois, perdi o controle de tudo. Do dinheiro, das mentiras, dos planos. Sem perceber, me tornei um homem diferente. Um homem que eu mesmo detesto. Ouvi dizer que você entregou as provas. Não te culpo. Você fez o que tinha que fazer. Você salvou sua vida. E a deles. Se algum dia tiver a oportunidade, diga a Mateu e Lucia que o pai deles reconhece a própria ruína. E que, apesar de tudo, ele os amou com toda a intensidade que um homem destruído pode amar. Estou pagando o preço, mesmo que possa parecer pequeno. Dario. Fechei a carta com lágrimas nos olhos. Mas não chorei de amor. Chorei de pena por um homem que destruiu tudo o que poderia ter sido bom. Eu não respondi. Talvez um dia, talvez nunca. Com o tempo, a vida substituiu a dor. Mariana conseguiu alugar um pequeno quarto em uma casa de 2 andares perto do ateliê. Ela continuou trabalhando conosco, mas agora com mais liberdade. Carlos deu seus primeiros passos,
tropeçando entre tecidos e agulhas, trazendo alegria a todos. Mateo também começou a se ajudar na escola, principalmente com contabilidade e organização. Ele demonstrou grande interesse em aprender. Lucia, por sua vez, disse que queria ser estilista. Ela fazia esboços em cadernos escolares e usava bonecas como modelos. Aos poucos, nos tornamos mais do que sobreviventes. Éramos uma nova família, construída a partir de fragmentos de dor, paciência e amor. Era final de tarde, o céu estava alaranjado e o cheiro de pão saindo do forno pairava no ar, quando Mariana bateu à minha porta. Dolores, você acha que algum dia será capaz de me perdoar de verdade? Olhei para ela. Não como uma rival, não como a amante do meu ex-marido, mas como uma mulher tão ferida quanto eu, que teve a coragem de recomeçar. Eu já te perdoei. É só que ainda estou aprendendo a esquecer. Ela sorriu com os olhos marejados. Isso é mais do que eu esperava. Naquela noite preparei um jantar especial. Arroz com açafrão, batatas assadas e frango ao molho. Exatamente como Mateo gostava. Mariana trouxe a sobremesa. Rosário apareceu de repente com um vinho barato. Carlos derrubou um copo. Lucia cantou uma música que inventou na hora. E Miguel contou uma piada tão ruim que todos rimos. Pela primeira vez, naquela mesa, senti que a vida cabia novamente dentro do meu peito. Não era a fiera vida que eu havia sonhado. Era diferente. Mas ainda assim, era minha. E acima de tudo, ele era honesto. O tempo passou. Sem pedir permissão, sem esperar que estivéssemos prontos. Mas, ao contrário do passado, eu não lutava mais contra ele. Aprendi a caminhar com o tempo ao meu lado, não como um inimigo, mas como um companheiro. Aprendi que algumas cicatrizes não desaparecem, mas também não doem. Elas apenas nos lembram que sobrevivemos. Mateo se formou no ensino médio com louvor. Ele recebeu uma bolsa parcial para uma escola técnica de engenharia. Trabalhava comigo de manhã e estudava à noite. Um dia que ele me disse: "Mãe, quando eu for engenheiro, vou construir uma casa só para nós. Com varanda, jardim e um cantinho para costurar. Exatamente como você sempre quis." Eu sorri. "Só preciso de um cantinho para colocar a máquina. O resto eu já tenho. Você." Lucia cresceu doce e corajosa. Era uma artista nata. Ela desenhava vestidos que eu nem sequer conseguia imaginar. Um dia, costuramos juntas um vestido que ela havia desenhado. Quando terminamos, ela chorou de emoção. Disse que seria sua primeira criação oficial. "E o nome do vestido?" Perguntei. "Renascimento." Carlos, o filho do passado que chegou como uma sombra, tornou-se a luz da casa. Era curioso, falador, e tinha um carinho por todos que desarmava qualquer resistência. Ele não chamava Mariana de mãe, nem a mim, mas me dava abraços espontâneos, me presenteava com desenhos e me chamava de minha querida tia. Mariana reconstruiu sua vida com dignidade. Anos depois, passou no exame para professora em uma escola pública. Trabalhou duro, estudou à noite e criou Charles com amor e equilíbrio. Nunca mais falou de Dario. Não havia necessidade. O silêncio entre nós era um pacto. Não de esquecimento, mas de não deixar que o passado nos definisse. Quanto a mim, nunca mais amei como amei Dario. Mas também nunca mais fui enganada. Recebi algumas investidas de homens cultos e interessantes, mas meu coração parecia ter desenvolvido uma nova lógica. Amar, sim, mas sem dar tudo. Sem extinguir minha própria luz para acender a de outro. Comecei a viver com mais calma, com mais presença. Aprendi a cozinhar só para mim. Caminhava ouvindo minhas músicas favoritas. Sentava na varanda com uma peça bordada no colo e os sons da rua como companhia. Anos depois, recebi outra carta da prisão. A última. "Dolores, estou quase terminando minha frase. Não espero que você me espere, nem mesmo que me receba de volta. Eu só queria te dizer que, mesmo daqui, consigo imaginar a mulher forte que você se tornou. Você sempre foi. Eu é que não conseguia enxergar. Se meus filhos algum dia quiserem me ver, digam a eles que estarei pronto. E se eles nunca quiserem, eu entenderei.
Agradeço por terem me denunciado não com ódio, mas com coragem. Vocês me salvaram de mim mesmo. Dario, eu não chorei, não senti raiva, nem pena. Apenas um vazio sereno. Como alguém que lê o final de um livro e entende que a história não precisa continuar. Guardei a carta. Não que eu precisasse dela. Fazia parte da viagem. E hoje, quando olho para trás, não me vejo como a mulher traída, enganada ou destruída. Vejo-me como a mulher que sobreviveu a tudo e ainda conseguiu reconstruir uma nova vida a partir dos seus próprios pedaços quebrados. Meu nome é Dolores Ramírez. Moro com meus filhos. Costuro vestidos que contam histórias. E apesar de tudo que passei, não perdi a fé no amor. Mas agora amo de forma diferente. Com os olhos abertos. Com raízes firmes. E com as mãos sempre prontas para recomeçar. Porque a vida, assim como a costura, é feita de remendos, cortes e ajustes. E algumas linhas, mesmo depois das partidas, nunca se rompem de verdade. Se você chegou até aqui, me diga o que achou da minha história. Deixe um comentário abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias.